Bom, eu não posso chegar aqui, falar todas essas coisas bombásticas e, por enquanto, não levei nenhum ovo e nenhum tomate podre ainda, e deixar vocês assim, sem algumas sugestões, dicas do que a literatura, então, sugere se tu precisa de uma informação realmente fidedigna. No caso do direito, vocês precisam ainda mais de uma informação fidedigna do que nós na psicologia. Por quê? Porque na psicologia, se tu lembra de um determinado jeito e te sente mal ou bem em relação àquilo, da forma como tu lembra, o que eu vou trabalhar no processo de psicoterapia é o que tu lembra. Então não faz tanta diferença assim se isso é baseado numa memória verdadeira ou numa falsa memória. Porque a ideia não é te dissuadir de que aquilo que tu está lembrando não é real. E sim entender e processar esses sentimentos negativos que estão associados. Mas, no caso de quem depende da suposta verdade, né? Por que eu digo suposta verdade? Porque daí tu vai ter que começar a te questionar, será que essa memória que eu estou coletando aqui nessa entrevista é, de fato, uma memória confiável? Que coisas eu posso fazer para ter acesso a essas informações? A primeira delas, perguntas abertas. Parece muito básico, né? Mas nós tendemos, ainda mais quando nós temos pouco tempo para entrevistar alguém, nós tendemos a fazer perguntas mais do tipo, me confirme se isso aqui que o fulano me falou foi do jeito mesmo. Mesmo que eu não fale do fulano. O exemplo que eu dei, onde exatamente tu estavas quando o cara de boné laranja entrou na sala? Isso é uma péssima pergunta. Por quê? Porque eu estou te dando um monte de informações adicionais que eu não sei se tu lembra. Eu não tenho certeza. Pode ser que tu lembre, mas pode ser que não. Então, eu quero perguntas abertas. Me conte o que tu viu. Onde tu estava na hora do fato? O que tu lembra sobre o fato? Essas são perguntas que a gente chama de perguntas por recordação. Ainda assim, veja que eu não estou livre de falsas memórias espontâneas. Eu só estou diminuindo a probabilidade de uma sugestão de falsa informação. Para diminuir a probabilidade de falsas memórias espontâneas, eu deveria fazer uma única entrevista sobre aquele assunto. Por quê? Questionamentos repetidos tendem a aumentar a probabilidade de distorções. Então, eu deveria fazer menos vezes perguntas sobre aquele fato, se eu preciso da informação verdadeira, ou seja, da informação que ele efetivamente lembra. Outra coisa, pistas de memória do local. Ou seja, o ideal seria que as entrevistas fossem no local da experiência. Por quê? Porque estar no local da experiência é uma poderosa pista para memórias literais. E lembram que as memórias literais, desde que não sofridas sugestões, são as mais confiáveis em relação ao que essa pessoa efetivamente vivenciou. Quanto mais próximo da experiência, melhor. Então, quanto menos intervalo de tempo, melhor. E aí vocês podem me dizer assim, ué, mas tem gente que próximo da experiência não lembra de quase nada. Aí 3 meses depois ele começa a lembrar, as famosas reminiscências. Pois é, algumas dessas informações podem ser verdadeiras. Tem dados, né? Isso seria uma outra palestra sobre reminiscências. Mas tem dados de pesquisa que mostram que isso é possível, sim, que esse tipo de memória seja fidedigna. No entanto, se tu precisa realmente da informação mais fidedigna possível, é melhor que o teu sujeito se lembre pouco, mas aquilo que ele se lembra definitivamente é o que ele vivenciou, do que ele ter uma rica memória cheia de detalhes 3 meses, 10 meses, 1 ano depois. Outra questão super importante é que não são só as pessoas que a gente entrevista que são passíveis de distorções de memória, nós também. Então, se tu entrevista várias pessoas, grava a tua entrevista, faça anotações. Por quê? Porque a probabilidade de tu mesma te confundir no meio disso e passar a lembrar que fulano disse A, quando na verdade quem disse foi ciclano, é muito alta. E vejam que normalmente quando nós entrevistamos várias pessoas, tudo gira em torno da mesma essência. Tudo tem a ver com o mesmo assunto. Então veja a probabilidade que eu, nesse momento, tenho de também não me lembrar dos fatos exatamente como eles aconteceram. E
fim, existe uma técnica chamada entrevista cognitiva, que eu tive a oportunidade de fazer a tradução do manual para o português, que é uma técnica de vários passos, são, na verdade, 7 passos, de como nós deveríamos entrevistar as pessoas se nós queremos chegar em uma informação realmente fidedigna de um determinado evento. Então, essa seria a dica final que eu deixaria com vocês. Estudar e conhecer as técnicas de entrevista cognitiva.